Vamos estudar hoje a continuação do nosso texto do livro Obras Póstumas, estudo sobre a natureza do Cristo. Nós estamos na segunda parte, milagres. Os milagres provam a divindade do Cristo. Recapitulando um pouquinho esse trecho, na verdade recapitulando esse capítulo, Kardec teve a proposta de trazer para nós fatos bastante palpáveis, bastante racionais, para que a gente possa analisar essa visão que o mundo tem hoje de Jesus. Para uns, para algumas escolas, Jesus é o próprio Deus encarnado. Para outros, Jesus faz parte de uma trindade. Para outros, ele é um filho especial de Deus. E para nós, uma referência moral de um espírito altamente elevado. Então, baseado nisso, Kardec começa a analisar como é que nós podemos entender a natureza de Jesus, compreendendo exatamente qual é o seu papel aqui no mundo e qual é a sua origem. Então nós começamos a falar sobre os fatos que chegaram até nós, fatos que foram registrados na Bíblia e analisados por tantas e tantas gerações de filósofos, de teólogos, de cientistas. E aí então no início ele já negava, ele dizia: tudo aquilo que foi falado nesses últimos séculos a respeito de Jesus, tudo partiu do mesmo princípio, aquilo que foi relatado na Bíblia. Então ninguém trouxe novidade nenhuma, apenas pontos de vistas diferentes, de acordo com a religião, de acordo com o pensamento. Aqui no segundo item ele fala sobre os milagres. Muita gente diz que Jesus é um ser divino, naturalmente tirando da nossa própria natureza essa essência divina também, né, já que todos nós somos criaturas do mesmo Criador. E aí então dizendo que Jesus, é essa personalidade porque ele realizava milagres. E aí então Kardec começa a fazer uma análise calma, tranquila, serena, a respeito do que vem a ser mediunidade, percebendo que assim como Jesus fez, outros médiuns também fizeram, em situações diferentes, com potências diferentes, mas também fizeram. E a pergunta é, se esses fizeram também, qual exatamente a origem desse fenômeno? O que fez exatamente, o que foi que provocou esse fenômeno? Então já mostra que não é algo exclusivo de Jesus, mas isso é natural de todos os seres humanos. E a gente lembra, inclusive no próprio livro A Mediunidade dos Santos, que nós já estudamos, recapitulando mais uma vez aquele que nós conversamos na semana passada, ou no nosso encontro passado, nós tivemos ali várias personalidades no decorrer da história que foram registrados nos cânones católicos, falando sobre o poder que eles tinham de grandes realizações dentro do campo mediúnico. E, naturalmente, Clóvis Tavares, o autor do livro, teve uma grande preocupação em trazer para nós a teoria baseada no Livro dos Médiuns e também em outros estudiosos dos fenômenos mediúnicos, compreender exatamente que todos eles tiveram a mesma fonte. E é exatamente nisso que Kardec traz agora para nós. Eu vou fazer uma recapitulação do parágrafo anterior, para a gente poder entrar aqui no parágrafo novo. Então ele diz para nós assim que o caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é de ser uma exceção nas leis da natureza, e por conseguinte, inexplicável para essas mesmas leis. Desde o instante em que um fato pode se explicar e que se prende a uma causa conhecida, deixa de ser milagre. É assim que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio do natural certos efeitos qualificados de prodígios, enquanto a causa permaneceu ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia do mundo invisível no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que não são, não mais do que outros, derrogações às leis da natureza, que são, ao contrário, aplicações frequentes. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, da presciência, das curas instantâneas,
das possessões, das obsessões, das aparições e transfigurações, etc., que constituem quase a totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem à mesma categoria de fenômenos. Então, nós temos aqueles que apreciam estudar a Bíblia entre os espíritas, alguns estudando o aspecto evangélico, outros estudando o aspecto mediúnico, outros além estudando um pouco da história daqueles fatos registrados nos textos evangélicos. Então cada um tem a sua preferência, mas aqueles que se dedicaram em especial ao estudo dos fenômenos mediúnicos, em especial aos milagres, começaram então a compreender que todos eles partiram do mesmo princípio, ou dos mesmos princípios, que são o perispírito, os fluidos e o pensamento. Todos eles, combinados, provocaram e provocam todos esses fenômenos que foram relatados aqui. Então, conforme Kardec destacou, ele fala, por exemplo, sobre transmissão do pensamento. A capacidade que ele tinha, por exemplo, de ler o pensamento ou transmitir as ideias através do pensamento. Da presciência, que significa o conhecimento prévio de alguma coisa que está para acontecer. Quando se fala, por exemplo, sobre catalepsia, quando nós temos ali aquele caso das mortes aparentes e das ressurreições. Quando nós falamos sobre aparições e transfigurações, aquilo que aconteceu no Monte Tabor, das obsessões, das possessões, quando nós falávamos sobre aquela questão dos jovens que eram possuídos e depois Jesus provocava ali, ou trabalhava em cima das desobsessões, das curas instantâneas, várias e várias curas que foram relatadas. Tudo isso estudado hoje de uma forma bem direcionada, sustentada por princípios científicos. Não é a ciência tradicional que consegue desvendar esses mistérios, mas a técnica científica utilizada para fazer uma avaliação, uma análise. Então nós temos curas que aconteciam naquela época, curas que acontecem hoje. Aparições e transfigurações que aconteciam naquela época, que acontecem hoje. Possessões e obsessões daquela época que hoje se repetem. Magnetismo, sonambulismo, êxtase, dupla vista e por aí vai. Então já começamos a ver que Jesus ele pode ter a sua grandeza, os seus valores, muito mais por questões morais, porque é através da moral, é através do conhecimento, do moral e do conhecimento que nós conseguimos avaliar exatamente o caráter de um indivíduo, a sua elevação, a sua sabedoria, do que as suas realizações propriamente ditas. E até mesmo Kardec lembra aqui também que até uma outra personalidade acabou entrando também nesse contexto para poder ou justificar aquilo que acontece a título de milagre, ou para poder contestar quando esse suposto milagre acontece fora das instituições tradicionais, que é o caso, por exemplo, do demônio, que foi uma outra personalidade que, quando alguém recebia um milagre fora da igreja, dizia isso é obra do demônio para poder te seduzir, para poder te enganar. Então é nisso que Kardec trabalha em cima desses textos. Kardec, o Brás colocou aqui, engraçado, muitas pessoas não aceitam ter o espiritismo como ciência, porém a ciência não pode explicar essas partes da metafísica, né? É o que a gente vê, Brás, quando se fala sobre o espiritismo, ele é um campo a ser explorado, naturalmente não pela nossa ciência tradicional, mas pela metodologia científica, né? Pelo menos por enquanto os cientistas não se dedicarem. Hoje nós temos, por exemplo, o Prêmio Nobel, nessa semana, sendo distribuído aí pelo mundo afora. Então hoje saiu de literatura, ontem saiu de química e de física, anteriormente saiu de literatura, sobre economia, e assim cada um ganhando o seu título. O dia que esses cientistas começarem então a pesquisar um pouco mais esse campo espiritual, nós teremos ali possibilidades de trazer provas concretas da existência do mundo espiritual, do mundo invisível. Mas enquanto nós tratarmos o espiritismo como um conceito religioso, e nós sabemos que a ciência é a distância da religião, porque religião é uma questão de fé, ciência é uma questão de prova. E já que o espiritismo é visto dessa forma também pela ciência, então infelizmente nós continuaremos fazendo uma avaliação paralela, utilizando essa metodologia como Kardec fez, obtendo os nossos resultados, mas não sendo oficializado pelas academias terrenas. Mas a gente sabe que vai chegar um dia em que isso vai começar a ser explorado de um modo mais concreto, vão se debruçar
para compreender um pouco mais essa nova realidade da vida, saindo do campo filosófico, saindo do campo teológico, mas entrando no campo científico, e aí então nós teremos a possibilidade de comprovar tudo aquilo que já é analisado desde aquele período em que Kardec começou a trabalhar esses conceitos científicos que o Espiritismo procura desenvolver. O navegador colocou: o materialismo científico, quando não consegue explicar algo, cria seus dogmas. Muito daquilo que eles não podem explicar, eles simplesmente ignoram. Né? A gente vê muito isso nas curas, principalmente, porque quando você fala de uma aparição, muita gente vai dizer que é alucinação, que é um efeito disso, vem a parapsicologia falando sobre a força do pensamento e tal, e de repente vem curas. Curas que são, pela sua intensidade, né, utilizadas assim com o adjetivo correto de quase que um milagre. Mas então aqueles que são os profissionais não fazem, por exemplo, nenhum trabalho científico para tentar explicar aquilo que aconteceu. Vamos supor ali um médico que trabalha com oncologia, que lida com cânceres, por exemplo, aí vem um paciente que tem um câncer avançado, depois de um tempo o paciente volta curado. Esse médico não pega esse caso e leva para um congresso. Ele simplesmente fica impressionado dizendo: olha, realmente o seu câncer se curou. Parabéns, passe bem, próximo. E chama o próximo paciente e continua. Então hoje eles não ousam trabalhar em cima desses fatos. Nós temos, felizmente hoje, dentro da doutrina espírita, aquelas instituições de classe, que é o caso, por exemplo, da Associação dos Médicos Espíritas, dos Pedagogos Espíritas, psicólogos espíritas, juristas, juízes, magistrados espíritas, repórteres espíritas, os psicólogos, já comentei dos psicólogos também, dos delegados, dos militares espíritas. Então essas associações estão se formando não apenas por uma questão de simpatia, mas para que realmente possam desenvolver um trabalho em cima desses temas. Então, em especial, dentro da Associação Médico Espírita, nós temos ali vários trabalhos sendo desenvolvidos, e isso com o endosso, né, da nossa ciência, como é o caso, por exemplo, de médicos espíritas que estão apresentando dissertações, apresentando teses para cursos de pós-graduação, baseados nesse conhecimento que o Espiritismo traz. É o caso, por exemplo, que a gente lembra do Dr. Sérgio Felipe, falando sobre glândula pineal, uma proposta que ele apresentou para a sua dissertação de mestrado. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Dr. Alexander Moreira Almeida, que fez um trabalho muito interessante sobre a avaliação psiquiátrica de médiums para o seu doutorado lá nos Estados Unidos. Então nós temos vários outros trabalhos sendo apresentados dentro desse campo científico. Mas eles não simplesmente passam despercebido. Eles provocam muito alvoroço dentro do meio espírita, porque para nós é importante que esses trabalhos sejam desenvolvidos. Mas daí que num congresso, por exemplo, de cardiologia, apareça um cardiologista espírita falando sobre a sua visão espírita de determinada patologia ou de determinado tratamento, isso infelizmente ainda não acontece. Nós não temos ainda aquela mistura. Então é como se aqueles trabalhos tidos como científicos pelos espíritas, eles são aceitos, são graduados dentro daquilo que eles se propõem, mas são arquivados e ficam quietinhos ali. Não passa disso. Então a gente tem que esperar um pouco mais para ver se a nossa ciência começa a dar um pouco mais de atenção. Mas, inevitavelmente, né, a gente vê que as coisas estão acontecendo. Então, daqui talvez uns 10 anos, daqui uns 20 anos, ou 30 anos, sendo um pouco mais pessimista, a gente talvez tenha aí uma mistura interessante entre ciência dentro dos padrões terrenos, analisando as ciências terrenas, se preocupando um pouco mais com essa ciência desse plano invisível do mundo espiritual. Vamos aguardar. Bom, agora entrando aqui no nosso texto, Kardec continua explicando um pouquinho mais sobre essa questão dos milagres e dos fenômenos mediúnicos. Ele diz o seguinte: sabe-se agora que esses efeitos são resultado de aptidões e de disposições fisiológicas especiais. Ou seja, aqui a gente já começa lembrando que o indivíduo tem que ter um corpo físico específico para desenvolver determinada aptidão, que é o caso, mais uma vez, lembrando do Dr. Sérgio Felipe, daqui de São Paulo. Ele analisa a glândula pineal como sendo uma glândula que se encontra bem no meio do nosso cérebro, que, na visão dele, no trabalho que ele apresentou, é a glândula responsável pela percepção mais desenvolvida que algumas pessoas possuem, a percepção
do pensamento, a percepção do mundo espiritual, o desenvolvimento da mediunidade. Então, para aqueles que têm essa glândula, segundo a visão dele, com mais cristais daquele mineral chamado apatita, tem maior sensibilidade. A sua antena, digamos assim, é muito mais apurada, mais desenvolvida. Então, essa é uma ideia que a nossa ciência hoje procura explorar para entender exatamente por que o indivíduo é médium e por que não é. E aqui Kardec já lembra, segundo a orientação dos espíritos, essas aptidões e disposições fisiológicas especiais. Então o corpo físico tem que ter essa capacidade. Se é somente aquela glândula pineal, aí a gente não sabe, tem que aguardar novas pesquisas, novos cientistas, né, para trazerem para nós essas novidades, né? Mas se é somente aquela glândula, ou se o nosso corpo físico, de modo geral, possui essa percepção, essa sensibilidade toda, que eles se produziram em todos os tempos, em todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais, da mesma forma que todos aqueles cuja causa era incompreendida. E aqui a gente já começa a lembrar, né, que quando se fala sobre realizações miraculosas em todos os tempos, em todos os povos, em todas as crenças, isso é um fato. Pode encontrar, por exemplo, alguém lá no Tibete que faz milagres. Você vai lá na África, você encontra outro. Você vem aqui na América, encontra outro. Você vai na Europa, encontra outro. Você vai entre os índios, você encontra aqueles que promovem cura. Entre os aborígenes, lá da Austrália, também encontra. Então a gente começa a perceber que não é uma questão de gente concentrada num lugar só. Isso faz parte da natureza e, portanto, atinge todo o nosso planeta. Não existem regiões privilegiadas. Existem culturas que aceitam isso com mais naturalidade e outras que rejeitam. Mas hoje, por exemplo, desperta a nossa curiosidade. Nós vemos programas, né, sensacionalistas principalmente, que fazem reportagens, que fazem os seus programas para destacar quem são esses indivíduos, o que eles fizeram, o impacto que ele causou, mas a gente não vê isso, por exemplo, num jornal tradicional. São esses programas que fazem isso porque eles vivem disso. Se eu sou, por exemplo, o editor-chefe de um programa que traz curiosidades, é natural que eu viaje pelo mundo todo explorando esse campo. Mas se eu sou, por exemplo, o editor-chefe de um jornal de grande circulação, eu não vou colocar na manchete um indivíduo que faz milagre lá não sei aonde. E aí então a gente vê, continua com essa diferença. Desperta a nossa curiosidade, mas não desperta o nosso interesse científico em fazer essa análise. No passado eram perseguidos, eram idolatrados. Hoje provocam impressão, também são idolatrados, são caluniados, são atacados, seja lá como for. Mas certamente a gente percebe que, independente da tendência que cada grupo tenha em julgar esses indivíduos, eles existem. Eles estão aí provocando, né, a sociedade com fenômenos que não podem ser explicados. E continua. Bom dia, pessoal que chegou. Isso explica por que todas as religiões tiveram seus milagres, que não são outros senão fatos naturais, mas quase sempre ampliados até o absurdo pela credulidade, ignorância, superstição, e que os conhecimentos atuais reduzem ao seu justo valor, permitindo fazer parte da lenda. Né? Então, quando a gente fala de milagres, nós não falamos necessariamente de milagres de cura. Nesse livro que eu comentei com vocês, A Mediunidade dos Santos, aliás, para quem não leu esse livro, vale a pena. É um livro muito interessante que traz para nós assim, muitos relatos sobre fenômenos que acontecem e que aconteceram dentro do meio católico, né, que para nós a gente pode quebrar essa barreira da religião e analisar o indivíduo e o fenômeno que ele provocou. Quando se fala em milagre, o fato de eu conversar com alguém especial do mundo espiritual que já desencarnou, isso é considerado milagre. O fato de eu ter a capacidade de prever eventos que estão para acontecer, isso é um milagre. Curas também é um milagre. Fenômenos físicos também milagre. Então, quando se fala em milagre, nós falamos sobre fenômenos de modo geral, daqueles que nós comentamos há pouco que Kardec relacionou para nós. E continua. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido efetuado por Jesus é hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e o espiritismo como fenômenos naturais. Kardec fala no século XIX e nós do século XXI falamos com mais intensidade ainda. Porque hoje nós temos ali médiums que são
espetaculares naquilo que eles realizam. Médiuns que se comunicam com os desencarnados, curas que provocam, por exemplo, fenômenos físicos. Então, de lá para cá, do século XIX para cá, nós tivemos vários exemplos documentados, registrados, embora não explorados cientificamente, como nós comentamos há pouco. E continua. Já que se produzem sob nossos olhos, seja espontaneamente, seja através de provocações, nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas àquela dos nossos magnetizadores, curandeiros, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc. Desde o instante em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus numa multidão de indivíduos, nada tem de divino, que se os encontra mesmo nos heréticos e nos idólatras, eles não implicam em nada uma natureza sobre-humana. Ou seja, quando nós falamos sobre essa questão de realização de fenômenos, por exemplo, significa que não há nada de divino, não há nada de especial naquela pessoa, ela não veio dotada com uma capacidade de impressionar, de derrogar as leis da natureza. Quando nós falamos em derrogar a lei da natureza, nós pensamos, por exemplo, a lei da gravidade. Uma lei que foi explorada, né, pelo Sr. Isaac Newton, lá no século XVIII para o século XIX, e ali então ele fez os seus estudos, começou a trazer para nós essa teoria de uma força invisível, que para nós mudou muito o conceito de tudo aquilo que existia no nosso mundo, hoje é fundamental. Nós temos, por exemplo, leis da aerodinâmica, leis da pressão atmosférica, leis da gravidade, leis do magnetismo, leis da eletricidade, tudo aquilo que são leis estudadas hoje. Qualquer pessoa que vai a uma biblioteca e pega um livro de física ou de química, por exemplo, numa prateleira, e começa a analisar as fórmulas, os capítulos, todos os assuntos tratados nesses livros, que os alunos estudam hoje com tanta facilidade, essas leis são as leis mais conhecidas. A partir do momento que alguma coisa acontece que não está dentro dessas leis, já começa então a trazer para nós, despertar a nossa curiosidade. Dois fatos interessantes. O primeiro fato foi que quando os homens procuraram voar pela primeira vez, a gente fala, por exemplo, dos irmãos Wright, a gente fala 3 anos depois do nosso Alberto Santos Dumont, e eles começaram então a utilizar um aparelho mais pesado do que o ar, e começaram a fazer os seus experimentos de tirar do solo esse equipamento, né, ou seja, utilizar a lei da aerodinâmica, e também fazer com que essas leis aparentemente fossem derrogadas. Muitas igrejas se manifestaram dizendo que aquilo era algo demoníaco, por incrível que pareça. Quando nós falávamos, por exemplo, na época, no final do século XVIII, para o começo do século XIX, quando nós tivemos ali a Revolução Industrial na Inglaterra, a descoberta mais importante foram as máquinas a vapor. Vocês se lembram disso, que vocês devem ter estudado isso na escola. E aí então descobriram máquinas a vapor, as tecelagens inglesas começaram a produzir muito mais do que aqueles teares mecânicos e manuais que eles tinham anteriormente. Começaram a surgir aquelas grandes chaminés, as minas de carvão mineral começaram a ser exploradas e tudo mais, tudo por causa dessa descoberta da máquina a vapor. E aí, então aquele indivíduo que começou a projetar essas máquinas para trabalhar em fábricas, pensou na possibilidade de utilizar aquela mesma fornalha, aquela mesma caldeira, para movimentar um carro. E aí então começaram a surgir as locomotivas. E as primeiras pessoas que começaram a fazer esses experimentos já diziam que aquilo não daria certo. Simplesmente porque qualquer veículo que conseguisse atingir uma velocidade acima de 20 km por hora mataria o ser humano, porque nós não suportaríamos tamanha velocidade. E aí então começaram a apostar contra, a criticar, a trazer todos os obstáculos para que houvesse o desenvolvimento das locomotivas. 20 km. Um atleta hoje de 100 metros rasos, por exemplo, ele atinge de 22 a 23 km por hora, correndo. E aí então conseguiram quebrar essa mesma ideia. Significa o quê? Que os homens começaram, através da ciência, a quebrar essas leis.
E a partir do momento em que essas leis foram quebradas, começaram então a surgir novas possibilidades. Só que nós temos leis que ainda nos limitam. Quando o homem foi para a Lua foi a mesma coisa. Muita gente dizia que era uma loucura, que as pessoas iam morrer, que o homem não poderia ir para o espaço porque era proibido, etc. e tal. Começou então a fazer um estudo mais aprofundado, começou a fazer um estudo mais cuidadoso e percebeu então que era possível utilizar essas leis em favor dessas explorações. Então, outras leis também são desconhecidas. Nós tínhamos leis, por exemplo, que diziam que tudo só podia ser mexido através do contato manual. De repente surge o controle remoto, que através de uma luz infravermelho você começa então a transmitir comandos. Hoje nós temos equipamentos que começam a movimentar, por exemplo, computadores através da força do pensamento. Estamos avançando. Então, a partir do momento em que aquelas leis básicas foram estabelecidas, acreditava-se que nada poderia ser feito além dessas descobertas, que nada mais poderia ser descoberto. Nós tivemos nessa semana, ontem para ser mais preciso, a premiação dos físicos que estudaram sobre o bóson de Higgs, que era aquela suposta partícula de Deus. Começamos a entrar num campo muito interessante, de entender, por exemplo, a origem de toda a matéria, que é através dessas partículas que os átomos se formam. Todas são leis que nós não conhecemos. E aqui nesse caso, como Kardec fala sobre essas faculdades que esses indivíduos possuem, então não existe nada de miraculoso. Alguém que vem, traz uma capacidade, uma possibilidade, uma autorização, uma permissão para quebrar as leis que são estabelecidas aqui no nosso mundo. Na verdade, nós entramos num campo, por exemplo, o campo fluídico, desses fluidos do pensamento, que nós ainda não compreendemos. E é daí então que chegam esses indivíduos e conseguem essas grandes realizações, provocando toda essa impressão, todo esse impacto, simplesmente porque nem eles acabam conhecendo. Porque dá a impressão de que quem faz o milagre consegue, por exemplo, compreender o que acontece. Só que ele mesmo, pelo fato de ele não compreender, ele diz: eu sou um escolhido de Deus, porque ele me deu a capacidade de fazer tal coisa. Mas aí então Kardec, através dos estudos que ele começou a fazer, ele disse assim: olha, vamos baixar um pouquinho a bola, que a coisa não é bem assim. Existem leis, existem sistemas, existem formas, existem fórmulas, tudo isso que pode explicar isso que está acontecendo. E que essas pessoas não são divinas nem são demoníacas, são simplesmente pessoas. E elas têm essa capacidade. E que isso, como Kardec coloca aqui, não implica em nada uma natureza sobre-humana. É apenas uma natureza que muitas vezes é desconhecida. E continua. Se Jesus qualificava, ele próprio, seus atos de milagres, é que nisso, como em muitas outras coisas, ele devia apropriar sua linguagem aos conhecimentos de seus contemporâneos. Como estes teriam podido aprender nuances de uma palavra que ainda hoje não é compreendida por todo mundo? Para o vulgo, ou seja, para as pessoas comuns, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo, e mesmo muito tempo mais tarde, eram milagres. Ele não poderia dar isso a um outro nome. Um fato digno de observação é de que ele se serviu deles para afirmar a missão que tinha de Deus, segundo suas próprias expressões. Mas deles nunca se prevaleceu para atribuir-se o poder divino. É preciso, portanto, riscar os milagres das provas sobre as quais se pretendem fundar a divindade da pessoa do Cristo. Vejamos agora se as encontraremos nas suas palavras. Então, fechando aqui esse segundo item, bom dia pessoal que chegou, fechando aqui esse segundo item, nós temos, por exemplo, que aquilo que Jesus fazia, os apóstolos fizeram depois. Mas se você vai ter um debate teológico, conversar com as pessoas, vai dizer assim: olha, mas eles fazem porque Deus permitiu que eles fizessem. Foi uma concessão para eles. Eles tiveram a permissão de ressuscitar, de curar, de fazer outras realizações, quebrando tudo aquilo que a natureza não permite para uma pessoa comum. Eles tiveram essa permissão. E aí começamos a analisar que não é bem assim. Porque acontecia naquela época, acontece hoje. Então, o homem, nesse caso, ele não se torna o centro do fenômeno, segundo essa visão tradicional. Ou é uma força
superior que realiza através dele, ou é uma força inferior que também realiza através dele. Ele se torna simplesmente ali um instrumento utilizado por essas forças para realizar. É a força divina, é a força demoníaca, é a força pagã, seja lá qual força for. E como nós, seres humanos, somos muito impressionados, como nós já conversamos sobre isso, qualquer coisinha diferente já é motivo de alvoroço, porque simplesmente nós não conhecemos. Aliás, como a gente sempre comenta, né, uma daquelas grandes frustrações, quando alguém quer conhecer o Espiritismo, começando pelos fenômenos. E Kardec trata muito disso, né? Muitas pessoas querem não frequentar um centro espírita para estudar filosofia, mas ele quer frequentar um centro espírita imaginando encontrar um circo. O circo dos horrores. O indivíduo entra no centro espírita, senta-se em frente ali ao local da palestra, e aí então ele espera que cortinas balancem, rajadas de ventos apaguem as velas, que as luzes comecem a piscar, lençóis comecem a passar por suas cabeças, e de repente ele se senta durante 1 hora, e o palestrante blá, 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 e ele sai completamente decepcionado, porque ele não ouviu uma palavra, ele estava esperando as coisas acontecerem. Então hoje nós entendemos que estudando, né? Pois é, exatamente, né, Wagner? Mas o entretenimento é sempre muito mais interessante do que o trabalho. E o estudo, sem dúvida nenhuma, demanda muito trabalho, né? Então hoje nós temos essa ideia, né, da possibilidade dessas realizações, compreendendo que o homem ele possui essa capacidade de realizar fenômenos dentro dessas leis naturais, e essas realizações vão depender exatamente do seu caráter, de suas intenções. Ele pode utilizar para o bem, ele pode utilizar para o mal, ele pode simplesmente não utilizar e sofrer as consequências disso. E que na verdade nós não temos uma força superior atuando sobre ele no momento em que a coisa acontece. Essa força superior ela atua na vida de todo mundo a partir do momento em que nós estamos vivos. Esse é o grande milagre que nós temos hoje, o milagre da vida, não o milagre dessas pequenas realizações que hoje já não impressiona mais ninguém. Quando alguém chega assim para nós hoje, nossa, eu sou médium, para nós espírita vai dizer, é mesmo? E daí? Quando você chega numa igreja e fala, eu faço milagres, todo mundo fica impressionado. Então essa nossa visão hoje, muito mais esclarecida, muito mais pautada na razão, que não é melhor do que e nem pior do que ninguém. Nós temos pessoas que estudam também esses fenômenos dentro dessas outras instituições que são muito racionais. Não gostam de fazer alarde, não gostam de fazer propaganda, analisam o fenômeno, embora não conheçam, pelo fato de dogmaticamente não aceitarem esses princípios. O dogma diz que o espírito não pode se manifestar. O dogma diz que não existe fluido nenhum. O dogma diz que existem entidades no plano espiritual, nessa dimensão invisível, que atuam sobre nós. Então, tudo isso, esses dogmas, acabam limitando essa possibilidade de estudo. Já estudando racionalmente, aliás, é uma contradição interessante, quando nós pegamos, por exemplo, o Padre Quevedo, o nosso querido Padre Quevedo, que é um sacerdote da Igreja Católica, não sei se ele é um sacerdote praticante ou não, mas ele estuda também a parapsicologia. E aí é uma contradição interessante, porque se por um lado você tenta justificar os fenômenos através da teoria da parapsicologia, por outro lado a fé cega permanece. De você imaginar, por exemplo, que Nossa Senhora apareceu lá no começo do século XX para aqueles 3 pastores lá em Portugal. Muito interessante. Pois é, né, Bruno? Aí você fala assim, olha, aquilo lá foi nada mais do que uma projeção mental daqueles jovens. Aí ele vai dizer assim, não, aquilo lá foi um milagre. Aí eu falo assim, que interessante, na fazenda lá de um conhecido meu, também apareceu um espírito em cima da cerca lá e apareceu pros vaqueiros. Ah não, aquilo lá foi projeção mental, não foi milagre. Então é difícil fazer essa seleção quando nós temos duas ideias que se contradizem, que se enfrentam, né? Mas hoje nós sabemos, né, que Jesus, por exemplo, não pode receber o título de divindade ou receber o título de divino simplesmente por realizar milagres, porque esses milagres são fenômenos que hoje nós encontramos com muita facilidade em qualquer parte do mundo. Item número 3, vamos lá.
Pois é, né, Francis? Vai dizer que é o espantalho que estava de noite, que ninguém viu direito e tal. Item número 3. Então, primeiro nós percebemos que a divindade de Jesus pode ser provada pelos milagres. Já vimos que não. Porque os milagres sendo fenômenos, outras pessoas também realizam esses fenômenos. Item número 3. A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Vamos ver. Diz para nós aqui Kardec. Dirigindo-se aos seus discípulos, que tinham entrado em disputa para saber qual deles era o maior, ele lhes disse, tomando uma criancinha e colocando-a perto de si: quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, pois aquele que é o menor dentre todos vocês é o maior. Isso é uma passagem do livro de Lucas, capítulo 9, versículo 48. E depois no livro de Marcos, capítulo 9 também, versículo 37. Quem quer que receba em meu nome uma criancinha como esta, recebe-me, e quem quer que me receba, não recebe a mim somente, mas recebe aquele que me enviou. João, capítulo 8, versículo 42. Jesus disse então: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e que foi de sua parte é que vim, pois não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. João 7,33, desculpem. Jesus lhes disse então: ainda estou convosco por pouco tempo, e vou em seguida para aquele que me enviou. Lucas 10,16. Aquele que vos ouve, ouve-me. Aquele que vos despreza, despreza-me. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Kardec agora. O dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre sua pessoa e Deus, já que ele próprio é Deus. É um artigo de fé. Ora, estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, testemunham não somente a dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, exclui a igualdade absoluta entre elas. Pois aquele que é enviado é necessariamente subordinado àquele que envia. Obedecendo, faz ato de submissão. O embaixador, falando ao seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Porém, se é o soberano em pessoa que vem, falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, pois não se pode enviar a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por essas palavras: não vim por mim mesmo, mas ele é que me enviou. Essas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam a igualdade e ainda menos a identidade. Em todas as épocas, o insulto feito ao embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus, como Jesus tinha de Deus. Quando ele lhes disse: aquele que vos ouve, ouve-me, ele não queria dizer que seus apóstolos e ele eram uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus em relação a Deus, ressaltam, além do mais, sem equívoco, das seguintes passagens: fostes vós que permanecestes firmes comigo nas minhas tentações. É por isso que preparo-vos meu reino, como meu Pai preparou-me, a fim de que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e que vos senteis nos tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso Lucas 22, 28 a 30. João 8,38. Por mim, digo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Transfiguração, Marcos 9, 7. Ao mesmo tempo surgiu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez ouvir essas palavras: este é meu filho bem-amado, ouçam-no. Mateus 25, 31, 34. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas, ele separará umas das outras,
como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Outra passagem. Mateus 10, 32, 33. Quem quer que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E quem quer que a mim renunciar diante dos homens, eu próprio também renunciarei a ele diante de meu Pai que está nos céus. Lucas 12, 8, 9. Ora, declaro-vos que quem quer que me confessar e me reconhecer diante dos homens, o Filho do Homem o reconhecerá também diante dos anjos de Deus. Mas se alguém renunciar a mim diante dos homens, eu também a ele renunciarei diante dos anjos de Deus. Lucas 9, 26. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na de seu Pai e dos seus anjos. Kardec diz: nessas duas últimas passagens, Jesus parecia colocar acima dele os santos anjos que compõem o tribunal celeste, diante do qual ele próprio seria o defensor dos bons e acusador dos maus. Aqui nós temos duas situações interessantes. Quando se leva ao pé da letra aquilo que está escrito na Bíblia, pelas religiões tradicionais ou por aqueles que assim desejam interpretá-la, nós temos duas passagens interessantes. Uma o Braz lembrou aqui agora, que quando se fala separarei as ovelhas dos bodes, o bode se tornou o símbolo do mal. Vocês se lembram disso, né? A maçonaria, por exemplo, é acusada de usar o bafomé, que é aquele rosto de bode com aqueles chifres curvados, né? Ou então quando se fala no demônio, por exemplo, ele tem um pé de bode. O bode é para cá, o bode é para lá, o bode é o símbolo do mal, simplesmente porque usou essa analogia de separar as ovelhas dos bodes. E durante muito tempo na história, principalmente na Europa medieval, onde o cristianismo proliferou de uma forma muito radical, provocando inclusive aquela Idade Média Negra, né, onde não houve nenhum tipo de evolução cultural ou científica, pelo simples fato da igreja impor os seus dogmas sobre a sociedade, nós lembramos, por exemplo, que as pessoas canhotas eram perseguidas. Porque Jesus disse que os bons ficariam à direita e os maus ficariam à esquerda. Coitado dos canhotos. Eles tinham que esconder a sua habilidade com a mão esquerda para não serem julgados como pessoas do mal. Simplesmente porque levaram ao pé da letra aquilo que foi colocado como sendo um dogma. Essa é a ideia que nós temos hoje. Quando diz que vou te levar para ficar ao lado de Deus no seu trono dourado, a primeira coisa que todo mundo imagina é que o céu é dourado, porque o ouro significa riqueza terrena, consequentemente nós transferimos para o mundo espiritual essa mesma riqueza, com ruas cravejadas de brilhantes. Assim é a representação que nós temos do mundo espiritual dentro dessa visão fantasiosa que foi criada. Assim como nós temos também o fogo, né, a Geena, que é relatada lá no Novo Testamento, que era aquele grande lixão, que era um fogo eterno, porque estava sempre aceso, porque as pessoas jogavam lixo naquela época, era um grande incinerador, e Jesus usava como referência, porque aquele que não fizer tal coisa vai ser levado para a Geena. E aí todo mundo começou a imaginar que a Geena, que o inferno, o lugar de punição eterna, seria aquele local de um fogo eterno. Então assim a gente começa a representar essas ideias, esse plano invisível, e quanto mais o tempo volta lá naquela origem, quando a gente pega, por exemplo, naquele povo que era muito místico, era um povo que não tinha cultura, a ciência, não precisa nem dizer que ela se encontrava ainda numa condição de germen ainda, nem tinha aflorado, somente alguns pensadores, que só o fato de pensar que a Terra era redonda e que o Sol girava em torno dela, já era ameaçado, por exemplo, de ser queimado numa fogueira.
como aconteceu com Galileu Galilei, com Nicolau Copérnico, com tantos outros que também trouxeram essas mesmas ideias, teorias. Continua para nós aqui. Kardec separa Mateus 20, 23. Mas pelo que se deve sentar à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder-vos, mas será para aqueles a quem meu Pai preparou. Mateus 22, de 41 a 45. Ora, os fariseus estando reunidos, Jesus lhes fez essa pergunta, e ele lhes disse: O que vos parece o Cristo? De quem é ele filho? E eles responderam: De Davi. E como então, lhes disse, Davi o chama em espírito de seu Senhor por essas palavras: O Senhor disse ao meu Senhor: Sentai-vos à minha direita, até que reduza vossos inimigos a vos servir de degrau. Se, portanto, Davi o chama de seu Senhor, como ele é seu filho? Perguntas enigmáticas, né, e complicadas de entender também. Continuando aqui para nós. Marcos 12, 35 a 37, Lucas 20, 41 a 44. Mas Jesus, ensinando no templo, lhes disse: Como os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi, já que o próprio Davi disse ao meu Senhor: Sentai-vos à minha direita, até que eu tenha reduzido os vossos inimigos a vos servir de degrau. Portanto, já que o Davi o chama a si próprio de seu Senhor, como ele é seu filho? Jesus consagra por essas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre pai e filho. Jesus podia ser filho de Davi, pela filiação corporal. Isso quando se fala sobre linhagem, né, naturalmente. E como descendente de sua raça. E é por isso que teve o cuidado de acrescentar: como o chama em espírito seu Senhor. Se há uma diferença hierárquica entre pai e o filho, Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Isso porque diz que Deus, né, está entre nós, porque Deus encarnou aqui no nosso mundo e coisa e tal. Jesus confirma esta interpretação e reconhece sua inferioridade em relação a Deus, em termos que não deixam equívoco possível. João 14, 28. Vós ouvistes o que eu vos disse. Vou-me e retorno para vós. Se vós me amasseis, vos regozijaríeis, porque vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Mateus 19, 6, 17, Marcos 17, 18, Lucas 18, 18, 19. Então, um rapaz aproxima-se e lhes diz: Bom mestre, que bem é preciso que eu faça para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quiserdes entrar na vida, guardai-vos os mandamentos. Jesus não somente em nenhuma circunstância faz-se passar como igual a Deus, mas aqui ele afirma positivamente o contrário. Ele se vê como inferior a ele em bondade. Ora, declarar que Deus está acima dele pelo seu poder e suas qualidades morais é dizer que ele não é Deus. As seguintes passagens vêm em apoio a estas e são também explícitas. Aqui só uma pausa para a gente poder organizar as ideias. Todos esses textos que Kardec selecionou vêm para nós como sendo pontos cruciais para que a gente possa compreender essa ideia de que Jesus é Deus, porque assim ele é visto por algumas das religiões tradicionais, só que Jesus, em suas palavras, ele não afirmou nenhuma vez isso. Isso significa que foram essas doutrinas que chegaram a essa conclusão e transmitem esse mesmo pensamento, essa mesma ideia. Se Jesus sempre coloca que é meu Pai, que só ele é bom, que eu sou inferior a ele, aquela coisa toda, significa que essas ideias então são contraditórias à própria palavra de Jesus. Kardec lá no início ele lembrou para nós, né, que nós vamos utilizar somente os textos evangélicos para poder desenvolver o nosso raciocínio. A gente não vai pegar livro de teólogo nenhum. Não importa se é Santo Agostinho, não importa se é Santo Antônio de Pádua, não importa se é isso, somente os textos que trazem relatos sobre a vida de Jesus.
E na representação das suas palavras, como foi colocado aqui para nós, ele mesmo não fez nenhuma afirmativa nesse sentido. Então, quando se fala sobre a divindade de Jesus, essa divindade foi atribuída pelos próprios homens, e não pelo próprio Jesus. Porque quando ele diz que meu Pai me enviou, ele enviou a todos nós, porque ninguém aqui nasceu de rebeldia, ou ninguém aqui nasceu do nada. Mas a sua missão é importante nesse sentido. Continua. João 12, 49 e 50. Não falei por mim mesmo, mas meu Pai, que me enviou, é quem me prescreveu pelo seu comando o que devo dizer e como devo falar. E sei que seu comando é a vida eterna. O que digo, portanto, digo-o segundo o que meu Pai ordenou, o que meu Pai me ordenou. Jesus lhes respondeu, aqui João 7, 16, 18. Minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. Olha só o cristianismo colocado em xeque. Toda vez que nós temos ali um ismo, islamismo, cristianismo, hinduísmo, até mesmo kardecismo, que muitas vezes dizem, significa que é uma doutrina do indivíduo que criou. Por isso que o termo correto, o termo kardecismo, ele acaba vindo de uma forma equivocada, porque na verdade é espiritismo, porque é uma doutrina que veio de quem? Dos espíritos. E como é que nós vamos chamar cristianismo, sendo que Jesus disse que não era a sua doutrina, mas a doutrina daquele que enviou? Essa é a grande questão que nós devemos analisar e avaliar com cuidado, com relação a essas terminologias. Então muita gente diz assim, que Jesus veio e trouxe uma nova religião. Na verdade ele trouxe uma nova doutrina, daquele que o enviou, como foi colocado aqui nesse texto. E continua. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, reconhecerá se minha doutrina é dele ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala de seu próprio movimento procura sua própria glória, mas aquele que procura a glória daquele que o enviou é verídico, e não há nele injustiça. Então, falando sobre cristianismo, nós já começamos a pensar de um modo diferente. Pensamos na doutrina não de Jesus, mas na doutrina que ele trouxe. Essa é a grande diferença. João 14, 24. Aquele que não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que ouviram não é minha palavra, mas é de meu Pai que me enviou. João 14, 10. Não acreditais que estou no meu Pai, e que meu Pai esteja em mim? O que vos digo, não digo de mim mesmo, mas meu Pai que está em mim, faz ele próprio as obras que faço. Marcos 13, 31, 32, Mateus 24, 35, 36. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. No que se refere ao dia e à hora, ninguém o sabe. Não, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. João 8, 28, 29. Jesus lhes disse então, quando tiverdes elevado ao alto o Filho do Homem, então vos reconhecerei o que eu sou, pois nada faço de mim mesmo, mas apenas digo o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. João 6,38. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 5,30. Nada posso realizar por mim mesmo. Julgo segundo o que compreendo, e meu julgamento é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,36. Mas de mim tenho um testemunho maior do que o de João, pois as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, digo, as obras que faço dão testemunho de mim, de que é meu Pai que me enviou. João 8,40. Mas agora procurais fazer-me morrer. Eu que vos disse toda a verdade e aprendi de Deus, é o que Abraão não fez. Kardec diz assim, já que ele nada diz por si mesmo, que a doutrina que ele ensina não é sua,
mas que atende Deus que lhe ordenou vir fazê-la conhecida, que ele apenas faz o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ele ensina, que aprendeu de Deus, a vontade do qual ele está submetido. Só um instantinho que eu me perdi aqui. É que ele não é o próprio Deus, mas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. É possível recusar de uma maneira mais positiva qualquer assimilação à pessoa de Deus e nem determinar seu papel principal em termos mais precisos. Aí não estão pensamentos ocultos sob o véu da alegoria e que só se descobre pela força da interpretação. É o sentido próprio expresso sem ambiguidade. Aqui o que Kardec quis dizer foi o seguinte: quando ele fala sobre a sua natureza, a sua missão, o trabalho que deve realizar, ele deixou muito claro nesses textos. E o que Kardec coloca ele não estava falando em parábolas. Ele não estava dizendo palavras vagas, palavras que podem ser interpretadas. Ele disse claramente que eu não vim fazer isso por mim, mas vim fazer por aquele que me enviou. E quando ele fala isso, ele deixa muito claro que ele não é o próprio Deus encarnado como se pensa normalmente. Para nós hoje, é importante quando a gente fala sobre esses estudos, principalmente de textos que foram publicados numa determinada época, naquela época, no século XIX, esse confronto de ideias que o Espiritismo tentava modificar com aquele pensamento que já estava enraizado, de falar, por exemplo, que Jesus é Deus encarnado, que Deus é isso, que Deus está aqui, que Deus está entre nós na figura de Jesus, hoje a gente tem muito pouco problema com isso. Então, tanto que nós estamos estudando um texto, que quando eu falo para vocês assim, vocês acham que Deus é encarnado? A gente vai ter um unânime não. Porque o pensamento já é outro. Sabe que aquele que veio, Jesus nesse caso, seria uma pessoa especial, seria uma pessoa com uma missão especial, com um poder especial. Mas não é o próprio Deus. Mas para aquela época, Kardec, quando ele trazia esse pensamento, era algo que a própria sociedade pensava. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter na análise desses textos que foram publicados, principalmente há mais de um século e meio, 160 anos praticamente da publicação do Livro dos Espíritos. Então, a gente analisa muito mais por uma questão didática do que por uma necessidade de ficar confrontando essas ideias. Continuando aqui para nós. Se censurasse que Deus, não querendo se fazer conhecer na pessoa de Jesus, enganou sobre a sua individualidade, olha só a Santíssima Trindade, que nós temos numa única só pessoa, Deus, Filho e o Espírito Santo. E aqui Kardec questiona, se censurasse que Deus, não querendo se fazer conhecer na pessoa de Jesus, enganou sobre a sua individualidade, poder-se-ia perguntar sobre o que está baseada essa opinião e quem tem a autoridade para sondar o fundo do seu pensamento e dar às suas palavras um sentido contrário àqueles que as exprimem. Já que, quando Jesus estava em vida, ninguém o considerava como Deus, mas olhavam-no ao contrário como um Messias, se ele não quisesse ser conhecido pelo que era, bastaria-lhe nada dizer. Pela sua afirmação espontânea, é preciso concluir que ele não era Deus. Ou, se ele fosse, fez voluntária e inutilmente uma afirmação falsa. Então ele deixou categoricamente que ele não era o próprio Deus. Se ele fosse o próprio Deus e tivesse dito isso, significa que ele mentiu. Como a gente parte do pressuposto de que ele não mente, então significa que aquilo que ele disse foi a verdade. Mas nós, encarnados, vinculados àquela religião, tomados pela paixão da fé, acabamos então criando poderes superiores, títulos superiores, natureza superior daquele que não se identificou dessa forma. É notável, continua aqui o texto, é notável que São João, o evangelista, sobre cuja autoridade mais se tem apoiado para estabelecer o dogma da divindade do Cristo, é ele precisamente que encerra os argumentos contrários mais numerosos e os mais positivos. Pode-se disso se convencer pela leitura das seguintes passagens, que não acrescentam nada, é verdade, às provas já citadas, mas vêm em seu apoio,
porque daí ressaltam, evidentemente, a dualidade e a desigualdade das pessoas. Dualidade significa que são duas pessoas diferentes, e desigualdade mostra a elevação de um e a inferioridade do outro. Imaginar Jesus, por exemplo, que Jesus é um espírito inferior. Todo mundo vai pensar assim, mas inferior? Sim, inferior a Deus. E não é? Sim, é. Superior a todos os demais, sem dúvida, aqui do nosso mundo. Mas inferior àquele que é o Criador, já que ele mesmo é uma criatura. João 5, 16, 17. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus e queriam matá-lo, porque tinha feito essas coisas no dia do Sabá. Mas Jesus lhes disse, meu Pai obra até hoje, eu obro também. Aqui o Sabá a gente lembra, né? Tem uma observação ao pé da letra. Nota do revisor, conforme o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Sabá, do hebraico sabat, do francês sabat, descanso religioso que, conforme a legislação mosaica, devem os judeus observar no sábado consagrado a Deus. Então a gente lembra daquela passagem, né, em que Jesus promovia curas num dia de Sabá e ele foi questionado pelos fariseus. Como é que ele pode quebrar a nossa tradição e fazer milagres? Foi então que ele disse, né, meu Pai obra até hoje e eu obro também. Aqui para nós, deixa eu ver, João 5, 22 a 27. Vamos lá. Pois o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não cai na condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão. Pois, como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu também ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. João 5, 37 e 38. E o Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não permanecerá convosco, porque não credes naquele que me enviou. João 8,16. E quando eu julgar, meu julgamento será digno de fé, pois não estou só, mas meu Pai que me enviou está comigo. Isso aqui é longo. Deixa eu pegar aqui só quem escreveu. Prece de Jesus, João 17, 1, 5, 11, 14, 17 a 21, 24 a 26. Diz aqui para nós. Jesus, tendo dito essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, meu Pai, a hora chegou. Glorificai vosso Filho, a fim de que vosso Filho vos glorifique. Como lhe destes poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna consiste em conhecer-vos, vós que sois o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. Glorifiquei-vos na terra, terminei a obra da qual me tinhais encarregado. E vós, meu Pai, glorificai-me, então também, agora em vós mesmos, desta glória que tive em vós, antes que o mundo fosse. Olha que interessante essa expressão, né? Dá para a gente aqui ter uma ideia bem interessante sobre a criação do mundo e a existência de um espírito do quilate de Jesus, antes que o mundo fosse. Isso naturalmente é uma interpretação que a gente faz porque a gente não consegue ainda ter uma ideia mais clara, mais racional a respeito desse tema. Dentro em pouco não estarei mais no mundo, mas quanto a eles, estarão ainda no mundo, e eu vos retorno a vós. Pai Santo, conservar em vosso nome aqueles que me destes, a fim de que sejam um em vós. Dei-lhes a vossa palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu mesmo não sou do mundo.
santificai-os na verdade. Vossa palavra é a própria palavra, é a própria verdade. Como me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que sejam também santificados na verdade. Não peço por eles somente, mas também por aqueles que devem crer em mim através da palavra deles, a fim de que estejam todos juntos, como vós, meu Pai, estais em mim e eu em vós. Que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que vós me enviastes. Meu Pai, desejo que lá onde estou, aqueles que me destes, aí estejam contigo também, a fim de que contemplem minha glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, quando não o reconheceu, aliás, Pai justo, o mundo não o reconheceu, mas eu vos conheci, e estes conheceram a vós, que vós me enviastes. Fiz com que conhecessem vosso nome, e ainda vos farei conhecer, a fim de que o amor com o qual me amastes esteja neles, e de que eu próprio esteja neles. Mais uma passagem aqui. João 17, 18, João 10, 17 e 18. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu mesmo a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de deixá-la, tenho o poder de retomá-la. É o mandamento que recebi de meu Pai. Morte de Lázaro, João 11, 41, 42. Eles tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse essas palavras: Meu Pai, rendo-vos graças por me haverdes exaltado. De mim eu sabia que me exalçaríeis sempre, mas digo isso para este povo que me cerca, a fim de que ele creia que fostes vós que me enviastes. João 14, 30 e 31. Não vos falarei mais, pois o príncipe deste mundo vai vir, embora não haja nada em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que amo meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. João 15, 10. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu mesmo guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Lucas 23, 46. Então Jesus, soltando um grande brado, disse: Meu Pai, nas vossas mãos entrego o meu ser. Pronunciando essas palavras, expirou. Kardec diz o seguinte: já que Jesus, morrendo, entrega sua alma nas mãos de Deus, ele tinha, portanto, uma alma distinta de Deus, submetida a Deus, portanto ele não era o próprio Deus. As seguintes palavras testemunham uma certa fraqueza humana, uma apreensão da morte e dos sofrimentos que Jesus vai experimentar e que contrasta com a natureza essencialmente divina que se lhe atribuiu. Porém, elas testemunham ao mesmo tempo uma submissão que é a do inferior a um superior. Aqui, pessoal, eu vou parar por aqui, que a gente já está estourando o nosso horário, e aí então vamos falar sobre essa natureza, né, a natureza humana de Jesus também. Então nós paramos aqui na página 199 e vamos entrar aqui depois nesse trecho, né, em que Jesus afirma não ser o próprio Deus e que também tinha essa apreensão com relação à morte. Então a gente vê que quando se fala nesses debates em que se atesta a natureza divina de Jesus, né, e que também quando se trata desses debates que nós temos, se Jesus era humano, se Jesus era divino, se Jesus sofria ou se Jesus tinha domínio do universo e tudo mais, quando se fala que Deus, né, voltou aqui ao nosso mundo, então nessas palavras, nas próprias palavras de Jesus que Kardec selecionou, a gente já vê uma natureza muito diferenciada entre Deus, né, sendo o Criador, e Jesus sendo uma criatura, embora uma criatura com alto grau, né, de sabedoria e de evolução espiritual também. Bom, pessoal, vamos parar por aqui então.
no nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, a gente continua, né? Lemos muitas passagens bíblicas. Eu acredito que muitos de vocês nem se lembravam, nunca tinham lido essas passagens, como eu também não me lembrava de muitas delas. Então a gente vê como é interessante a gente estudar sobre esses pequenos detalhes que a gente muitas vezes não lê por uma questão de preconceito. Ah, porque não me interessa, porque ali fala muita coisa isso, mas muitas vezes é lá que nós encontramos fundamentação para aquilo que nós hoje acreditamos. Quando você diz, por exemplo, que Jesus é um espírito e não o próprio Deus, apesar de ser um espírito mais evoluído, nós não precisamos ter essa certeza porque os espíritos vieram dizer para nós que Jesus é um outro espírito que esteve encarnado. Nós podemos chegar a essa própria conclusão estudando as próprias palavras dele. Então é aí que está o ponto interessante desses estudos que nós podemos desenvolver. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso encerramento. Só para concluir, o Marral colocou lá em cima algumas passagens. Desculpa, Marral, não ter lido, mas eu estava aqui no embalo da leitura, tinha que terminar aqui esse trecho. Mas quando a gente fala que Deus, por exemplo, podemos chamar de Deus, que é o nome que nós damos para essa criatura, e Jesus chamou de Pai, porque na verdade a linguagem figurada que se utilizava naquela época, ela se tornava muito mais simples, muito mais fácil, quando ela era tratada dentro do universo daquelas pessoas que viviam lá. Então a gente pode ver que Jesus faz muita comparação quando chama, por exemplo, um apóstolo que era pescador de homens, um pastor de ovelhas, chamar Deus de Pai. Então são linguagens que nós utilizamos hoje, até mesmo para uma criança, quando a gente fala Papai do Céu, porque o Pai gera o Filho. Se ele se considera o Filho, ele poderia chamar Deus como Pai e transmitir essa ideia para que ela fosse mais compreendida entre aquelas pessoas que estavam lá. Então tudo é uma questão do quê? De interpretação e de linguagem figurada, que nós temos que tirar um pouco desse véu da figuração que ele utiliza para facilitar o entendimento e analisar de uma forma racional, de uma forma fria, de uma forma clara, para que a gente possa compreender exatamente o verdadeiro sentido daquilo que está sendo dito. Tá? Então, fechando por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Geralmente se usava o termo Pai para não citar o tetragrama, né? Que era do Yahvé, né? Que era muito complicado de se utilizar, mas que até hoje também é utilizado, o Yahvé, depois de Jeová. Então as religiões hoje procuram, mas cada um dá o nome que quiser, né? Alá, que também tem seu próprio significado, então, né? Exato, né? Porque na verdade nós estamos estudando um livro, e quando nós estudamos um livro nós temos que passar por todas essas passagens, né? Então há aqueles que se interessam por essas histórias bíblicas, há aqueles que não têm interesse nenhum, né? Mas o importante é estudar, porque se a gente estudasse somente